Salve, salve galera! Meu nome é Cristiano Gomes e hoje é sábado, dia 5/7/2020 e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Temos vivido aí dias difíceis, dias complicados, constantemente más notícias, constantemente informações que nos traz uma preocupação cada dia maior. Mas eu quero te falar algo. Descansar na palavra de Deus me faz acreditar que o meu amanhã já está reservado para o melhor. Eu queria meditar com você na palavra de Atos dos Apóstolos hoje, no capítulo 16, no versículo 25. E nós vamos extrair deste texto 3 lições. Das 3 lições, nós vamos tirar um desafio. E se você aceitar o meu desafio, você verá que ainda esse mês um milagre vai acontecer na sua vida. Vamos para a leitura. Atos 16, capítulo 25, fala o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberta as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou-se dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e, tirando-os para fora, disse: Que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode repetir isso aí comigo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos, essa leitura ela mostra uma época onde o apóstolo Paulo vivia mais uma de suas prisões. Na verdade, Paulo era um colecionador de prisões por causa do nome de Jesus Cristo que ele levava. Não sei quais são as cadeias e as lutas que você enfrenta por levar também este nome. Eu levo este nome há alguns anos e saiba você que eu também enfrento lutas, eu enfrento desafios, eu enfrento algumas confrontações, porque na verdade somos cercados por uma nuvem de testemunha que nos rodeiam todo o tempo a fim de nos difamar. Então nós precisamos ter cautela e entender que junto das cadeias também vêm os livramentos. 3 lições eu queria deixar nesse texto de hoje. A primeira lição é o poder da oração. Querido, eu não sei você, mas Paulo ali com Silas passava por uma prisão. Não sei dentro da sua consideração que nível de problema é estar em uma prisão. Estar em um presídio, em uma cadeia, para mim é uma luta grande. E eles estavam ali cheios de cadeias, certo? E a Bíblia fala que próximo à meia-noite eles oravam e cantavam a Deus. Não consigo imaginar, porque você já parou para pensar que às vezes passamos por algumas lutas que nem chegam aos pés dessa luta de estarmos dentro de uma cadeia, mas nós não temos o poder natural de começar a orar e a louvar a Deus e falar: eu sei que isso tudo vai passar, eu sei que isso tudo vai dar certo, o mês que vem Não, na verdade, vivemos uma época onde a ansiedade, o nervosismo, o não saber o resultado de amanhã nos escraviza e acabamos não tendo essa postura. E aqui nesse texto nós conseguimos ver que Paulo e Silas, em meio a um grande furacão que eles estavam vivendo, eles tiraram o tempo para orar e louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que ali próximo à meia-noite, quando eles oravam e louvavam, e eles não louvavam baixinho, você vê que a Bíblia fala que os presos das outras celas, eles ouviam o louvor deles.
a Bíblia diz que um grande terremoto acontece e aquelas cadeias são quebradas. E ali começa um grande mover de Deus. O próprio carcereiro, ele se desespera ao acordar e vê as cadeias quebradas. E ele saca a espada e quer tirar a própria vida, porque ele pensa que os presos fugiram. Mas quando ele escuta a voz de Paulo falando, não faça isso, porque ainda que as cadeias quebraram, nós estamos aqui. E aqui eu começo a explorar do texto que aqueles que oram a Deus, que louvam ao Senhor, que esperam no Senhor, eles não se surpreendem quando o milagre acontece. Você sabe por quê? Porque a fé que vem de dentro para fora, ela é muito maior do que o movimento que vem de fora para dentro. Existem pessoas que elas oram pedindo um milagre, e se esse milagre acontecer, você sabe o que acontece? Elas não acreditam, porque na verdade elas oram com cumprimento de protocolo, mas na verdade a fé, a esperança delas não estava ali na palavra de Deus. Elas oram porque alguém disse que se orar vai dar certo, elas falam porque alguém disse que se falar vai funcionar, mas dentro não existe hospedada a fé que traz a existência do impossível. E aqui nós encontramos a primeira lição desta noite, nos mostrando que quando passarmos por lutas e dificuldades, a nossa postura primária, o início de tudo, é descansar no altar do Senhor a nossa oração e levar a nossa voz em louvor, porque isso expressa uma confiabilidade naquele que tem o domínio para te dar o melhor final. É nessa palavra que eu descanso a minha esperança. A segunda coisa que aprendemos aqui é que existem cadeias que só Deus pode nos tirar. Queridos, olha que impressionante. De que forma já vimos na história algo dessa forma, dessa natureza acontecer. Eles começam ali a louvar o Senhor e as cadeias se rompem. E o interessante é que ao invés deles sair, queridos, regrinha. Eu não sei como funciona aí. Eu queria ver o presídio de Pedrinhas lá no Maranhão rompendo ao meio. Imagina o que aconteceria com aqueles presos. Ó, regrinha, querido, é perna para quem te quer. É fugir, é correr, essa é a regra natural. Mas entenda algo, Deus tem te chamado para viver a regra do sobrenatural. E quando eu vivo a regra do sobrenatural, eu preciso entender que não é a minha força, não são os meus braços que vão romper com essas cadeias, mas o Senhor vai me tirar dessas cadeias. No versículo 28, a Bíblia fala que é o carcereiro que os tira para fora. Olha que interessante. Não precisou eles correrem, eles fugirem. Não precisou sair um mandado de busca porque eles eram foragidos. Nada disso. O próprio carcereiro, vendo a manifestação do poder de Deus, pega os dois e os tira para fora. Aprenda isso. Existem lutas que ainda que você coloque todas as suas forças, você não vai vencer. Existem lutas que vivemos que aparentemente são lutas naturais, mas elas são lutas espirituais. Vivemos uma época que muitos maus rumores tentam todos os dias entrar em nossos corações. A Bíblia diz que de tudo que precisa ser guardado, guarda principalmente o teu coração. E vivemos uma época do arrasta para cima. Vivemos uma época que quer ganhar o seu primeiro 1 milhão. Vivemos uma época que você coloca, querido, no YouTube, o tempo todo é pessoas querendo te ensinar a ganhar dinheiro, ganhar carro, ganhar fama, te ensinar a trazer coisas que o mundo tem maquiado para enganar você e deixar exposto o seu coração. Uma vez que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
porque dele procede todas as coisas. Quantas pessoas hoje vivem com o coração na prateleira, exposto para todo e qualquer tipo de relacionamento? Quantas pessoas têm vivido de um relacionamento enganoso para outro? Quantas pessoas decepcionadas na fé têm acontecido? Quantas pessoas frustradas por confiar em pessoas que talvez anunciavam a própria palavra para elas? Sabe por quê? Porque as coisas externas têm sido mais importantes do que as coisas internas. Você precisa entender que do teu coração procede todas as coisas. Você tem que guardar o teu coração. Você já percebeu quanto a mídia bombardeia o seu coração todos os dias? Você sabia que a janela da alma são os olhos? Você sabia que aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, aquilo entra dentro de você e começa a decidir quem você vai ser naquele dia? Começa a assistir aquele jornal que mostra 30 homicídios, 20 suicídios, 10 adultérios, esposa na porta de motel flagrando o marido. Começa a assistir esse jornal e você vai ver o reflexo que vai ser a sua vida. A palavra de Deus precisa ser a fonte que alimenta a sua alma, trazendo você um coração guardado, e só assim, no seu natural, no seu cotidiano, você vai ter uma vida respaldada e abençoada pelo Senhor. A terceira lição que nós aprendemos é: Deus tem planos onde você nem imagina. Queridão, lá no versículo 30, no 31, começa a desenrolar ali, e o carcereiro, ao colocar eles para fora, o que o carcereiro fala? Ei, o que eu faço para ser salvo? Paulo vira para ele e fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas, querido, o carcereiro não falou de casa. O carcereiro nem contou para ele que tinha família. O carcereiro estava preocupado com ele, a primeira pessoa. Ele fala: o que eu faço para ser salvo? E aqui nós entendemos que o Senhor vai além do que você consegue ver ou crer. Quando eu começo a dispensar no Senhor a minha confiança, eu dou um passo, Ele dá 2, eu dou 5, Ele dá 10, e quando eu começo a entender que o Senhor me curou de uma dor de dente, Ele foi adiante de mim, e existia a previsão de um câncer, e o Senhor, antes dele chegar, o Senhor já tirou as possibilidades daquela enfermidade, porque o Senhor vai além do que você consegue ver. Lembra de 2 Coríntios? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem guardado para aqueles que os temem e o ama. Queridão, entenda algo: sempre Deus terá formas de te surpreender, e você nunca surpreenderá a Deus. Você nunca vencerá a Deus no dar, porque Ele sempre terá mais para dar para você. O que você precisa entender, partindo do princípio, é que você precisa orar ao Pai e começar a cantar hinos a Ele quando tudo vai mal. Você precisa começar a glorificar a Deus quando as coisas estão horríveis. Sabe aquele diagnóstico de uma doença? Sabe aquela notícia de um aviso prévio? Sabe aquela má notícia de que a pessoa que você confiava, o seu coração te traiu? Quando tudo estiver horrível, você precisa extrair forças de dentro para fora e começar a orar a Deus e louvar ao Senhor, e Ele quebrará as cadeias, te colocará para fora e te mostrará que maior do que os seus planos para você são os planos do Senhor para a sua vida. Lembrando que o que eu digo pode ser, lembrando que o que o seu pastor, o seu padre, o seu conselheiro, lembrando que todos nós falamos pode ser, mas o que a Bíblia diz, isto é, e vai acontecer. Billy Graham, antes de morrer, ele deixa uma daquelas mensagens que são famosas por Billy Graham. Ele fala: olha, um dia vocês vão acordar e vão ter a notícia de que
morreu Billy Graham. Não permita que engane vocês, porque naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Existem pessoas que morrem para a morte e existem pessoas que morrem para a vida. Jesus morreu para a vida. Jesus morreu para te dar a vida. Jesus morreu para que você tivesse vida. Agora, se você quiser ter uma vida abundante, você precisa estar na palavra dele e crendo no nome dele. Desafio do cristiano por meio da palavra para a sua vida. Esse mês você vai acordar, você vai apresentar a sua vida para Deus e cantar um louvor. Não importa como está a sua vida, sua luta, suas dificuldades, você vai acordar e você vai louvar ao Senhor. E você verá que ainda esse mês, um grande milagre o Senhor vai fazer na sua vida. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem. Essa mensagem vai alcançar o coração de pessoas que precisam de um grande milagre. E por meio da sua vida, eu e você vamos empurrar a roda. E essa palavra do Evangelho vai chegar a essas pessoas. Que o Deus de paz seja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair. Que o Senhor cuide de todos os seus caminhos. E que quando você dobrar o seu joelho para orar ao Senhor, quando a sua voz se erguer em louvor ao Senhor, entenda algo: o Senhor ouvirá dos céus e se manifestará em favor da sua vida. O meu nome é Cristiano Gomes, tenha um excelente final de semana, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.